Olá a todos, sejam bem-vindos ao TV Impacta. Hoje recebemos aqui Nicholas Marshall, é um aluno da Impacta, grande satisfação de ter ele como aluno, e também fundador de empresas, startups de sucesso. Vai contar um pouco da história dele, história de vida, os desafios, como é que é empreender, quais são os obstáculos, né? Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo, Nicholas. Boa tarde, Célio. Obrigado aí pelo prestígio. Muito bom estar aqui com você e contar um pouquinho da nossa história. Vai ser bem legal aí. Você é de São Paulo ou onde você nasceu? Na verdade, eu nasci no Nordeste, Célio. Ah, no Nordeste? Aonde? Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Você não tem sotaque nenhum, né? Não, nenhum. É aí que tá, né? Aí que entra a confusão. O pessoal fala, pô, você é um nordestino fake, mas não é. Fake. Na verdade, meus pais migraram aí para São Paulo na década de 90, quando eu tinha 2 anos de idade. E aí, conta um pouco da tua história aí, como é que como é que foi tua infância, o seu início, essa início do empreendedorismo, a história de você, da família, como é que é? Bom, então, como eu estava contando, então meus pais vieram na década de 90, mais ou menos ali no ano de 95, para São Paulo, em busca de oportunidade. Meu pai era empreendedor lá, né? Ele sempre trabalhou na área de restaurantes, e com a crise que veio pré-real, né, e o pós-real, que no início do plano real, que ele decidiu ir para São Paulo, porque muita gente do Nordeste realmente estava indo para São Paulo em busca de oportunidades, porque realmente São Paulo é a capital dos negócios no Brasil. E chegando em São Paulo, ele de fato conseguiu se estruturar, né, não empreendendo. Na verdade ele começou a trabalhar no ramo de restaurantes. Meu pai começou ele era jovem, tinha 23, 24 anos, e foi para São Paulo, começou a trabalhar como garçom mesmo, na época, e depois começou a ir para outras escalas aí dentro do restaurante. E eu vim de uma família bem humilde mesmo. Então minha mãe, dona de casa, tal, trabalhava, na verdade, fazendo bico, depois ela foi para a área de estética, e eu fui crescendo, vendo minha mãe e meu pai sempre, de alguma forma, empreendendo e trabalhando ao mesmo tempo, né? E minha mãe também conciliando as questões da casa, né, que ela tinha que cuidar. Então, quando foi mais ou menos ali no ano de 2006, 2005 para 2006, eu comecei a trabalhar. Eu tinha de 13 para 14 anos, até para ajudar em casa, né? Então, eu tive assim a vontade própria de trabalhar, e eu comecei a trabalhar com tecnologia. Tinha uma empresa perto da minha casa, ali na região da Praça da Árvore, aqui na região da saúde ali, perto até da antiga Impacta, Faculdade Impacta. E tinha uma loja de informática lá. Meu sonho era trabalhar lá, porque eu queria aprender redes, eu queria aprender manutenção, e foi meu primeiro contato com a tecnologia com essa idade, né? Então eu saía do colégio, ia direto para a empresa, ficava lá até o final do dia, ia para casa, e no dia seguinte começava tudo de novo. Foi assim a boa parte ali da minha infância, até os 18 anos. Com 16 anos aí, eu tive muitos desafios, porque meus pais terminaram se divorciando, minha mãe terminou também adoecendo, minha mãe teve câncer, né? E nesse período eu tive que assumir meio que todas as responsabilidades da casa ali, em termos de sustento, né? Então eu já trabalhava não pela diversão ou até mesmo pelo conhecimento, eu trabalhava também pela necessidade. E aí, os finais de semana, eu complementava minha renda justamente fazendo serviços adicionais na área de TI. Então, eu mexia muito com servidor, redes, eu fazia muitas instalações. Então, eu comecei a adquirir vivência comercial mesmo, própria. Então, eu tinha meus clientes, eu tinha as pessoas que me conheciam do meu círculo de amizades e me chamavam para trabalhar. E foi assim, foi uma batalha muito grande, até eu conseguir uma vaga numa grande empresa. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu entrei numa multinacional, e foi logo no momento em que eu também entrei na faculdade Impacta. E eu entrei justamente com um propósito muito bem definido. Eu entrei com um propósito realmente de mudar de vida, e eu enxerguei na Impacta ali naquele momento muito mais do que uma faculdade que me daria um diploma, né? Eu enxerguei uma oportunidade de realmente ter uma carreira sólida em cima de um curso que
mostrava-se muito sólido. Eu lembro que a tua palestra lá, não sei se ainda você faz, Célio, mas aquela palestra inaugural, ou melhor, aquela pré-palestra de vestibular, é muito fantástica. Você contava a história da Impacta, você falava ali por mais de 30 minutos ali como começou, e era basicamente uma palestra de empreendedorismo. E logo depois vinham os professores contar as vantagens de cada curso. E eu lembro que eu tinha decidido por sistemas da informação, porque justamente já por trabalhar tecnologia, entender que a área de desenvolvimento era a área que eu mais gostava, era o melhor caminho. E entrei, graças a Deus, foi um sucesso. Porém, no meio dessa jornada aí, eu comecei a ver que dentro da própria Impacta tinha um núcleo de empreendedorismo nascendo. Isso era 2010. Em 2010, poxa, pouco se falava de startup, pouco se falava de projetos de tecnologias robustas, assim, né? Então, aquilo começou a chamar muito minha atenção. E quando eu fui olhar, assim, o núcleo do projeto que estava sendo criado lá dentro, estava mais no contexto do curso de administração. E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos ali, no curso de sistemas da informação, eu tranquei o curso e fui para administração. Então, essa mudança de chave foi muito importante, porque eu basicamente comecei a formatar o meu conhecimento tecnológico para o empreendedorismo. Eu entendia que não adiantava nada eu me formar para ser um técnico e ir para uma indústria de desenvolvimento que até hoje ela é massiva, né? O profissional ali entra, programa, entrega, vive uma rotina super estressante e ele não sabe muito bem o futuro, porque toda hora tem um projeto novo. Então eu sempre direcionei os meus esforços para criar projetos, né? E aí tive a sorte e o privilégio de criar um projeto bem audacioso até então, que foi a Locomove, uma empresa que era voltada para a mobilidade urbana, e a gente criou um aplicativo de táxi, que foi um aplicativo, assim, bem revolucionário para a época, porque não tinha... Você foi pioneiro, né? Você, muito antes de Easy Taxi 99, você já tiveram essa ideia, né? E foi um privilégio também poder fazer isso lá na Impacta, porque, basicamente, todos os insights que a gente tinha no curso de administração ali, as provocações, as bancas, era provocando para que a gente tivesse um projeto sólido. Então não foi a minha primeira ideia, né? Na verdade, eu tive umas 3 ou 4 ideias que foram todas detonadas. E aí teve um dia que eu saí de casa, estava chovendo, e eu estava com um instrumento musical que eu tocava na época também. E eu falei, caramba, eu precisava pegar um táxi aqui, eu precisava achar esse táxi, eu não sei onde ele tá. Aí foi na hora que eu pensei, eu falei, pô, podia ter um GPS celular monitorando esse cara onde ele tá. Aí deu um estalo assim, sério, foi uma coisa de... Não digo nem 5 minutos, foi 2 minutos, o projeto apareceu na minha cabeça assim, eu falei, poxa, eu já sei o que tem que fazer. Vou criar um aplicativo para achar táxi na rua, porque basicamente antigamente, né, olha só, a gente tá falando de 2010, você não tinha táxi fora do ponto de táxi, ou você tinha táxi taxiando, né? Você tava lá na rua assim, né, com a mão lá, né? Não tinha essa questão de você ficar monitorando ele vindo perto de você tá próximo dele e tal. Você tinha a radiotáxi, que era muito forte, e você tinha a questão do ponto de táxi. Então você se deslocava até o ponto, ou ele ia até você se você ligasse no ponto. Só que se o ponto não tivesse taxista, não adiantava nada. E aí a ideia de criar o aplicativo surgiu dessa forma. Só que dentro do contexto que eu estava, né, sendo ali bombardeado de informações, de conhecimento, eu consegui estruturar o projeto em menos de 6 meses. Então, a estrutura que eu tinha, background tecnológico, mais a linha de business, que o curso de administração era muito forte na minha época, né? Não sei como está hoje, mas, nossa, eu digo que eu tive o privilégio de pegar uma turma de professores, um corpo docente ali extraordinário, desde o Sérgio, do professor Fructuoso, do professor Bruno, eu lembro praticamente todos os professores lá, né? São professores que fizeram realmente diferença. A gente começou a formatar as aulas basicamente era
A grade era secundária, a gente falava mais do projeto e era incrível, porque aí a gente começou a formatar um plano de negócio para atrair investidores. A gente chegou a conversar com investidores e a gente foi levando o projeto até onde a gente conseguia com o nosso fôlego financeiro, com o nosso fôlego de tempo. Lembrando que eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a faculdade, estudar, e de madrugada eu tinha que cuidar da ideia, do projeto. Então era uma rotina muito maçante, assim, não tinha muito descanso. Eu abdiquei como jovem, né? Falando como jovem, de festa, de passeio, de muita coisa por conta do projeto, né? Então eu não me arrependo disso, inclusive, que a maturidade que eu adquiri nessa época foi extraordinária. E aí, mas o projeto ele chegou a operacionalizar? Como é que foi? Bom, a gente desenvolveu um MVP, né? E com esse MVP a gente, além de fazer a validação do mercado, a gente buscava captar recursos porque era muito caro manter ele no ar, né? Só para você ter ideia, a gente hoje tem a Amazon, a AWS, né, os servidores na nuvem, a um preço muito mais acessível do que era antes. Há 11 anos atrás, olha só, 11 anos atrás, você tinha um custo aí em dólar que era quase R$ 5.000 para manter um servidor de aplicação simples. Era caríssimo. E fora toda a questão de marketing que você tinha que gastar. Então a gente não conseguia, Célio, tocar o projeto por recurso. Faltou em nós a experiência que nós temos hoje, né? A capacidade de business que a gente tem hoje. Se fosse hoje, isso seria resolvido em pouco tempo. Mas naquela época, imagina, um jovem de 19 anos, 19, 20 anos, na frente de um investidor sem nenhuma experiência, não sabia nem o que era um contrato de MOU, não tinha nenhum entendimento, não fazia NDA em nenhuma reunião, ia para as reuniões, apresentava a ideia, não sabia nem o que iriam fazer, né? E foi assim a nossa jornada até 2012. Foi aí quando eu decidi abortar o projeto e voltar a cabeça para os estudos tradicionais. E aí eu tive um hiato aí de 2 anos até nascer a Pare Azul, que é a empresa hoje que a nossa mãe aí, nosso carro-chefe, né? E você foi pioneiro com esse projeto também, né? Do Pare Azul, ou não? Como é que foi a ideia? Você colocou em prática, né? Inclusive, fala um pouco da tua empresa hoje, como é que é você? Ela é uma responsável pela maior receita hoje, né? E você foi o primeiro a colocar em São Paulo, não foi? Na prefeitura? Como é que foi? Foi um dos primeiros. Na verdade, o que acontece... Você olhou a filepetinha de papel lá e caiu a ficha também. Ou não? Como é que foi? Na verdade, eu tomei uma multa, né? Então, eu falei, caramba, eu coloquei a gente chama o talãozinho, né? O antigo talão que tinha que preencher em papel. Coloquei 2 talões para 2 horas. E quando eu voltei, eu tinha ultrapassado 10 minutos e fui multado. Aquilo me gerou meio que uma revolta, porque eu fui para uma reunião de negócios e você sabe, quando você entra numa reunião, se o cliente está disposto a negociar alguma coisa, você não tem hora para sair. E eu não tinha como interromper a reunião para ir lá preencher um talão, até seria cômico, né? E para quem sabe, em São Paulo, por mais que tenha muitos estacionamentos, né, nem sempre ele fica próximo do endereço e tal. Então, quando eu cheguei, eu lembro até hoje que foi ali na região do Ipiranga que eu tomei essa multa. Eu cheguei no carro, eu falei, caramba, meu, se eu ainda não tivesse colocado, mas tudo bem. Aí eu falei, pô, podia ter um aplicativo para eu poder renovar a distância, né? Aí veio a ideia de novo, da mesma forma, em cima de uma frustração, eu comecei a enxergar uma oportunidade. E aí eu guardei aquilo para mim, isso foi em 2013, tá, Célio, na verdade. Esse acontecimento foi em 2013. E aí em 2014 que eu tomei ciência de que realmente eu comecei aquilo me incomodar. O Locomove ainda, eu tinha conseguido com o Locomove, né, participar de alguns eventos, hackathons, algumas coisas, né? Então o pessoal sempre perguntava, oi, o Locomove, porque ao mesmo tempo em que eu tinha deixado a Locomove, meu ex-sócio foi trabalhar na 99, né, levou o projeto para lá, né, uma parte do que a gente tinha de conhecimento, né, e ele trabalhou lá até 2016, se eu não me engano, 2015, 2016. E o pessoal me perguntava, e aí, como é que tá o projeto? Pô, tô vendo um concorrente seu. Eu falei, não, eu parei com o projeto de táxi, mas eu tô com outra ideia. E eu falava que tava com outra ideia e não fazia nada.
E aí o pessoal falou, pô, meu, você vai ficar nisso até quando? Até que veio, em 2014, a vontade mesmo de retomar e de começar a fazer as coisas. Eu estava terminando, já estava no 6º semestre já da Impacta, e aí eu comecei a enxergar e falei assim, bom, eu preciso tomar uma decisão aqui. Eu estou trabalhando, e na época eu estava bem posicionado na empresa, eu já era responsável pela área comercial, técnica, então eu sempre fui o cara técnico comercial, né? Desenhava projetos, implantava, trabalhava com software. Eu estava trabalhando numa empresa super legal, e essa empresa, inclusive, é importante ressaltar que o dono dessa empresa é meu atual sócio, né? Então eu estava trabalhando lá quando chegou uma oportunidade de eu inscrever no final de 2014 o projeto em um processo de aceleração na Samsung Brasil. Eu vi o edital, olhei e falei, vou escrever. E eu escrevi o projeto e passei. Só que o projeto era para 2015 início, né? Eu pedi as contas da empresa, né? E fui trabalhar por conta para desenvolver esse projeto. Eu fiz uma loucura, né? Fechei com investidores e consegui ali em menos de um mês captar investimento e começar a tocar. Quando deu na primeira data do investimento cair, os investidores pularam fora, me abandonaram. Aí eu falei, caramba, meu, como é que pode isso, né? E a gente tinha contrato e tal, mas aí eu fiquei com aquela sensação de que se eu executasse na justiça ia demorar, eu ia perder. E a empresa que eu trabalhava me recontratou numa condição até de gerente, né? Falou, não, então vem aqui, gerencia a equipe, porque quando eu entrei na empresa não tinha esse setor, eu comecei a desenvolver o setor. Quando eu saí, eu treinei algumas pessoas para ficar no meu lugar. Eu fiquei mais de 90 dias de aviso prévio, né? A minha mentalidade nunca foi mentalidade CLT, né? Que, eu tenho 30 dias, eu tenho que cumprir, tchau. Não, a empresa, enquanto vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Eu estruturo, eu treino, eu coloco pessoas. Eu fiquei sobre aviso prévio por 90 dias, quase 100 dias, né? Então aquilo gerou na empresa um sentimento de gratidão pela minha história e eles me recontrataram. Só que ainda assim eu continuei tocando o projeto na Samsung. E foi na Samsung que eu estruturei a Pare Azul. A Pare Azul é um aplicativo voltado para comercialização de zona azul e fiscalização inteligente. Porque não adianta nada só vender e não ter um sistema de fiscalização eficiente. Então, a gente fez tudo isso e a gente não sabia para qual cidade a gente ia entregar, mas a gente sabia que tinha 5.000 cidades no Brasil e a gente poderia colocar em pelo menos uma dezena delas, né? E aí eu fui estruturando a empresa, entendendo todo o arcabouço jurídico e tal. Aí eu estava sem sócio nessa época. Quando foi final de 2015, eu falei para a empresa, voltei, mas eu voltei com data para sair, vou ter que sair mesmo, porque eu terminei de desenvolver o protótipo do produto e agora eu vou para o mercado, então... E como eu estava bem estruturado financeiramente, já tinha entendido que minha jornada com investidor logo no início era complicada, eu falei, cara, eu vou pular fora de investidor agora e vou estruturar, quando for lá na frente eu busco investimento. Então foi isso que eu fiz, final de 2015, aí em 2016 abriu o edital em São Paulo, por coincidência, e eu fui uma das primeiras empresas a entrar. Só que São Paulo abriu uma modalidade inferior ao que o meu produto oferecia, né? Era só o aplicativo. Ele não pediu toda a suíte de soluções que eu tinha desenvolvido. E assim mesmo eu adaptei e entrei, foi um sucesso, né? A gente ficou até o ano passado. Aí a prefeitura fez uma nova licitação. Nessa nova licitação ela pediu uma outorga de 1 bi. Aí eu não tive como competir, né? 1 bi, quem ganhou foi a Estapar. Então a Estapar conseguiu aí arrematar esse contrato por esse valor de 1 bi e tá rodando até hoje também, né? Caramba. Mas bacana. E aí você conseguiu instalar em outras cidades depois? Sim. Aí de 2017 em diante, Célio, eu vi a necessidade de realmente captar investimento. Para poder entrar em novas cidades, tinha que investir muita grana, né? E quando eu comecei a prospectar, conversei com até fundo de investimento fora do Brasil, comecei a apresentar o escopo do projeto, teve muito interesse, né? A gente até teve uma empresa aí que mexe com pedágio, aquela tag de pedágio, não posso citar o nome da empresa, mas que quase fez o M&A, né? Fez a compra.
e aí integrar, né, a parte de pagamentos com o nosso sistema, mas eles iam comprar a empresa como um todo. E aí foi nesse momento que eu dei uma freada e falei, não, eu não quero vender a empresa inteira, né? Estou apenas começando minha jornada. E aí, nesse momento, apareceu a oportunidade do meu antigo chefe, o dono da empresa que eu trabalhava, ele se ofereceu assim mesmo. Assim, ele falou, pô, tá precisando de investidor aí, eu posso entrar, conheço o seu trabalho e tal. Então, remete muito aquilo que eu falo para até meus colaboradores e para os meus amigos. Deixem a porta aberta por onde você passa. Porque eu fiz, modéstia à parte falando, eu fiz um bom trabalho e saí de uma forma muito profissional. Eu não cumpri só o aviso prévio, eu fiquei o tempo que a empresa precisava. Né? Às vezes hoje a gente vê essa questão de carreira, LinkedIn, o pessoal fica o dia inteiro no LinkedIn procurando emprego estando empregado, e esquece de valorizar o local que está, né? E não planta naquele local, não cresce naquele local, e na hora de sair, sai de uma forma tão abrupta que deixa a empresa na mão, e a empresa tem que buscar um novo candidato, treinar, fazer tudo sozinho. E eu sempre pensei de forma contrária, eu falei, cara, isso é muito errado. A empresa investe, um colaborador ele leva muito tempo para se adaptar à jornada de trabalho dele. Então, quando eu fiz tudo isso, eu não estava com o meu pensamento em tê-lo como sócio no futuro, mas eu estava pensando como empreendedor. Eu falava, eu não gostaria que fizesse isso comigo. Então, veja como eu fui afortunado por Deus, né? Porque nesse momento em que ele entrou, foi o momento em que eu precisava entrar também em São Paulo com... É a lei do retorno, né? É a lei do retorno, né? Espetacular. E eu sempre assim, acreditando, né, que de fato seria muito difícil, foi assim, questão de um mês a gente conseguiu investimento. E de fato aí a empresa decolou. Aí eu comecei a ganhar outras cidades. Também os meus concorrentes começaram a usar meu produto porque eles viram valor no que a gente tinha desenvolvido, e eles desistiram de desenvolver o sistema próprio para alugar o meu sistema. Então hoje, inclusive, boa parte da minha receita vem mais de aluguel do que concessão própria. Que A gente só legal. tem duas concessões próprias e as outras 8 cidades que a gente tem alugando, onde eu cobro um percentual fixo sobre a arrecadação, e a gente tem aí participação na arrecadação. Então é um sistema estável, muito bem desenvolvido. E aí depois, né, eu estruturei a AppMove. A AppMove é a empresa que desenvolve, é uma software house mesmo, que desenvolve sistemas, né? E eu sempre disse que a gente não iria ser uma empresa de um produto só. A Pare Azul é um sistema onde a gente hoje vai vender seguro, automotivo, serviço para carro. Então, por mais que seja Zona Azul, você está ali com sua placa, seu veículo, você pode, em breve, a gente vai estar fazendo anúncio e venda de veículo dentro da plataforma. A gente tem milhares e milhares, centenas de milhares de usuários pelo Brasil. Então, significa que a gente tem muitas outras formas de ganhar dinheiro dentro da plataforma, né? E aí a AppMove foi desenvolvendo outros produtos, e aí o ano passado, vindo a pandemia, parou todas as cidades de Zona Azul. Tudo. Parou tudo, sério. Então a gente começou a entrar em choque, assim, eu acho que como todos os empresários, né? Começou a enxergar um problema muito grande. E passou um, passou dois, passou três. Quando chegou no quarto mês, acendeu a luz vermelha. Imagina, 4 meses com faturamento zerado. Então foi aí que a gente se viu desafiado a fazer as mudanças que a gente tinha que fazer. Remanejar pessoas, infelizmente, e também esboçar uma estratégia de novos produtos também. E aí, nesse contexto, né, eu até pulei uma etapa, que foi 2018, que entrou outra empresa também, um outro sócio que está até hoje, que é um mega sócio importante, um sócio, é o Fábio, né, o primeiro é o Paulo e o segundo é o Fábio, que também entrou, e ele tem empresa na área de controladores semafóricos e radares. Então, imagina, eu tinha uma empresa na área de trânsito, que é a Pare Azul, e entrou como sócio um smart money, que a gente fala, um sócio que é da área de governo. Isso mudou totalmente também os rumos da empresa, né? E aí, em 2020, já tudo consolidado, veio essa pandemia e criou esse problema que a gente começou a ter, né? E aí, balizando nisso, a gente criou a Delivery 2, né? Uma nova empresa,
uma nova sociedade, onde eu peguei colaboradores que eu tinha aqui há mais de 3, 4 anos comigo e também trouxe como sócio. Falei para eles, olha, eu vou dar uma oportunidade de vocês virarem empreendedores também, vamos trabalhar. Eles continuam sendo colaboradores, mas tendo participação, equity da empresa. E a gente montou a Delivery Too para ajudar o comerciante que estava com a porta fechada, sem cobrar R$1 deles. Então a gente foi trabalhando durante março até agora, e a gente está com mais de 400 empresas dentro da Delivery Too, em menos de 3 meses de operação pós-lançamento. Então é um produto que está crescendo muito. A gente vê no Brasil aquele conceito que de delivery é só comida, né? A gente está levando o delivery para todas as plataformas, material de construção, loja de roupa, loja de eletrônicos. Então a gente consegue fazer uma entrega de qualquer produto de um e-commerce que leva 2 dias, 3 dias, a gente faz em 20 minutos. Então é a plataforma de e-commerce mais rápida do Brasil, porque você está comprando do comerciante local. E isso tem um valor muito forte aqui, né, na região que a gente está, e também nas cidades do interior, porque basicamente o comerciante se viu obrigado a fechar as portas o ano passado e ele não tinha alternativa, a não ser vender online. Saiu agora uma pesquisa, o mercado de e-commerce o ano passado explodiu, cresceu 140%. Aí você pega as maiores empresas do varejo nacional, que tem a maior quantidade de lojas, tiveram um aumento de lucro de 40% também. Então você fala, poxa, onde foi a saída desses caras? Foi na venda online. Então a gente está trabalhando na Delivery Too muito forte. A gente fez um evento semana passada com vários empreendedores, onde a gente, respeitando todos os protocolos, mas a gente fez o lançamento em mais uma cidade, aqui no interior do Paraná, e a gente está com 42 cidades prospectadas para iniciar ainda. Até julho vai estar com todas essas cidades aí operando. Então a gente está crescendo de forma até acelerada na Delivery Too por conta do momento. Maravilha, nós estamos chegando nos momentos finais aqui da nossa entrevista e dá uma rapidamente 2 minutos, como é que a pessoa entra, tem alguma entrada free e depois para ele poder conhecer o produto e depois ele paga, como é que é? Bom, a Delivery Too para empreendedor, hoje a gente, por conta do volume que a gente estava tendo, ela não tem mensalidade, a gente só cobra a taxa por transação. Porém, como veio uma necessidade de mercado de implantar o sistema, de importar estoque, a gente não conseguiu dar isso gratuitamente. Mas a gente cobra uma adesão de R$499 parcelado em 10 vezes. É irrisório o valor. É 20 vezes menos do que um sistema de PDV. Hoje um sistema de PDV, qualquer sistema de PDV, é R$10 mil a implantação. A gente cobra esses 499 uma vez e dá 2 meses de taxa isenta para esses empreendedores em cima das vendas. Então ele vende à vontade e não paga nada. Depois desses 2 meses a gente faz uma proposta em cima do que a gente tem de padrão, que vai até 9,9%. É 50% do que se cobra nos marketplaces tradicionais. Então a gente apesar disso não ser uma estratégia, ser o mais barato não quer dizer que é o melhor, né? Mas a gente não é, de longe, o mais caro e a gente entrega um serviço muito completo. A gente dá treinamento, a gente tem uma equipe para fazer importação de produtos, então é um produto extremamente acessível. É o primeiro sistema de tecnologia das pequenas empresas, a gente tem enxergado assim, porque 90% dos nossos clientes nunca venderam online. Então a gente está sendo surpreendido por esse número, né? Bacana, Nicolas. Eu quero agradecer a sua presença hoje aqui, a grande satisfação de tê-lo contigo, para que os nossos alunos, o mercado conheça mais o seu trabalho. Parabéns pelo seu empreendedorismo, pela sua resiliência, pela sua ética, sua postura aí no mercado. Isso realmente sempre é reconhecido e o crescimento não é à toa, né? Todo mundo, eu também sempre tem coisas que acontecem, você vai analisar, a gente sempre procura fazer o bem e o bem retorna pra gente, né? Quero contar contigo aí, sempre que possível, a gente bater esse papo, fazer mais entrevistas e agradecer a tua presença aqui. Obrigado por estar conosco hoje. Obrigado, Célio. Você sabe que eu sou fã também da sua jornada, você é um grande empreendedor brasileiro, não é só de São Paulo, é brasileiro, você foi pioneiro também,
eu me espelho muito na tua história e é um orgulho para mim, assim, poder sempre compartilhar com vocês aí da Impacta, porque vocês fazem parte da nossa história e eu sempre vou guardar com muito carinho essa história e eu acho que é só o começo da nossa história. A gente vai ter muita coisa para fazer junto. Nicolas, é uma grande satisfação tê-lo conosco, saber que você faz parte da história da Impacta, que a Impacta ajudou muito aí seu sonho, a realização dos seus sonhos. Obrigado novamente pela sua presença. E obrigado a todos que estão assistindo hoje o TV Impacta com o Nicolas Marshall e até uma próxima entrevista. Obrigado.